Rádio Gilão Tavira. Frequências 94.8 e 98.4 FM. Bem-vindos ao programa Era uma Vez a Saúde. Eu sou a Rita Branquinho e neste podcast vamos falar sobre saúde mental através do olhar das terapias, assim como a saúde no mundo corporativo. Quinzenalmente, às quintas e domingos, após as 19 horas, na Rádio Gilão. Muito bem-vindos a mais um programa Era uma Vez a Saúde. Hoje trago uma convidada que se chama Paula Santos, que vocês já devem conhecer, porque fazes na Rádio Gilão outro programa da Rádio Jovem, já há algum tempo, quase 2 anos. Vamos trazer a Paula por um tema, não pela Rádio Jovem, mas por um tema da alimentação. Olá Paula, muito bem-vinda. Olá Rita, obrigada por este convite. Nada, este convite foi assim um bocadinho informal, foi assim, encontros. Exatamente, foi na rua, Paula isto, Paula aquilo, vamos lá falar sobre este tema e eu estou aqui para falar sobre ele. Pronto, então, vocês já sabem que o tema aqui do nosso podcast é a saúde mental, mas é impossível falar de saúde mental, física e emocional sem contemplar o tema da alimentação, não é? Exato. Pronto, então, entre outras terapias que nós já falámos, obviamente que a alimentação tem um papel aqui fundamental. Portanto, a Paula, eu até conheço a Paula de outra secção. A Paula é assim uma espécie de um polvinho, que eu conheci a Paula através também dos hipopressivos, não é? A ginástica abdominal hipopressiva. Exatamente, e foi aí, até vos vou partilhar como é que tudo começou, que é, portanto, eu conheci a Paula através da ginástica hipopressiva e no final de uma aula, tu já não te deves lembrar, obviamente, estávamos a falar da alimentação e era inverno, e uma colega falou da questão dos alimentos do abacate. Lembro-me tão bem porque é um alimento que nós consumimos muito em casa. E tu a partir daí começaste a falar sobre o abacate, que é frio, a energia yin yang. E eu disse, olha que interessante, gostávamos de saber mais sobre isto. Então uma coisa fez uma ponte a outra e então hoje tenho o privilégio de te ter aqui para explicares um bocadinho melhor o que é isto da alimentação macrobiótica, não é? Que acho que és a pessoa indicada para tal. Então pronto Rita, vou começar a explicar realmente o que é a macrobiótica. Está bem, a macrobiótica é uma filosofia. Pronto, é uma filosofia que tem mais de 5.000 anos e tem como base os princípios da natureza e a aplicação da ordem da natureza. Ela faz uma fusão aqui com a medicina tradicional chinesa, japonesa e indiana. Imagina, tem o melhor destas 3 medicinas orientais, no fundo. E mostra aqui o caminho da felicidade através da saúde. Daí a saúde mental também estar incluída, não é? Porque os orientais, através da experiência, não é? Apercebia-se que para haver saúde tinha que haver felicidade. Pronto, tanto que o diagnóstico de qualquer abordagem desta medicina é através realmente das emoções, não é? Como é que a pessoa está e não propriamente se ela tem dores aqui ou ali. Portanto, tem a ver com as emoções. Se acorda de manhã feliz, se acorda de manhã sem energia, ou se está cheia de energia, ou se está sempre com raiva, ou se principalmente não tem vontade de fazer nada, portanto está apática. E a filosofia, no fundo, oriental, que poderemos chamar da macrobiótica, o que ela aborda é uma mente sadia e sábia não habita num corpo tenso e perturbado. Portanto, esta frase acho que diz muito sobre a macrobiótica. Se eu definir aqui a palavra macrobiótica, portanto também vou ter aqui um sentido de macro, está bem? Que tem a ver grande, biótica, vida. É conseguir viver uma filosofia grande de vida. E nada está separado. Certo. Está a perceber? Então, Nunca. É verdade. Pronto, então o que é interessante nós percebermos aqui? Percebermos aqui que, acima de tudo, se nós olharmos para a própria natureza, não é? Ela vai nos dar tudo. E já agora aproveito o abacate para dizer
o que é que a natureza nos diz sobre o abacate. E agora faço aqui uma questão para que todos que estão a ouvir pensem sobre isto, que é, então a natureza dá-nos abacates o ano inteiro, não é? Onde é que teve origem o abacate? Portanto, teve realmente neste continente ou teve noutro continente, não é? E nesse continente o abacate era de um clima frio ou de um clima quente? Ou de um clima úmido, não é? Porque é o seco. Portanto, tudo na natureza nos dá a resposta daquilo que o nosso corpo também precisa para estar bem, feliz, sadio e com energia. E é um facto que eu ouço muito durante a minha experiência de trabalho, que as pessoas estão muito cansadas, que estão muito dispersas, com a mente dispersa, não é? E isto, no fundo, depois vai encaixar com uma série de elementos, porque aqui a medicina oriental utiliza tudo como elementos, não é? Que tem a ver precisamente com as estações do ano. Sim. Olha, eu estou para aqui a falar, não sei se queres fazer alguma questão em particular. Não, eu estou a ouvir e é importante um bocadinho esta contextualização, não é? Porque a medicina chinesa, oriental, é um mundo, não é? Não vamos conseguir explicar aqui a meia hora, já trouxemos aqui a Fabiana da acupuntura, que também nos deu aqui uns lives de informação sobre isto. Vamos tentar aqui um bocadinho, não é? Falar de forma simples, porque eu sei que isto daria para muitos podcasts, não é? Mas sim, podes continuar. Então pronto, olha, vou já pegar nisso que estavas a dizer. Nós e eu, não é? Eu também me incluo, atenção. Nós temos uma visão ocidental. Claro, vivemos no Ocidente. E como é normal, nós não falamos em Yin e Yang. Pronto. Mas os orientais exploravam o Yin e o Yang, porque para eles o Yin, imagina, era o frio e o Yang era o calor. Pronto, e é assim que eles definem que na natureza, durante, por exemplo, um dia, um ano ou até um mês, a natureza está em constante transformação. Portanto, e enquanto que nós dizemos que é o dia e a noite, para eles realmente também é o dia e a noite, mas eu posso dizer que a noite é mais yin, porque é mais frio, e o yang é mais o dia, porque é mais calor. E quando é que há mais calor? Ao meio-dia, não é? Portanto, e para eles era tudo justificado assim. Mas deixa-me só perguntar-te aqui uma coisa. Por exemplo, nós falamos a nível de estações do ano. O verão, pelas temperaturas altas, eles fazem essa questão das estações do ano. Portanto, neste caso, o verão seria yang. Sim, que é o quente. É o calor. Portanto, imagina, agora está muito calor. O nosso corpo tende a dilatar para fazer com que o calor saia, não é? Porque senão vamos explodir. Imagina, se a nossa pele não permitisse sair o calor, ela explodia cá dentro, tal como o planeta Terra, entendes? Portanto, o planeta no espaço onde há muito calor tende a expandir, e a natureza tem um comportamento diferente de que no inverno, que tende a recolher, não é? A economizar, e portanto nós até vivemos mais tempo na rua. A natureza convida-nos a isso, à expansão, não é? Exatamente, que é o calor. Mas que por outro lado também deve haver um maior gasto de energia, não é? Porque o facto de nos deitarmos mais tarde, de todo este calor, o corpo ter que estar aqui um bocadinho a fazer a readaptação constante, não é? Ainda por cima agora estamos na rua, calor, entramos ar-condicionados, não é? Eu acho que, penso sempre que o corpo está sempre, é como se estivesse sempre a camuflar-se, não é? Estou com o ar-condicionado, encolhe. Olha, permite-me dizer e aproveitar essas tuas palavras. Pronto, a filosofia macrobiótica diz que no verão nós temos que nos adaptar ao calor. E efetivamente, quando as pessoas adoecem no verão, tem muito a ver com isso, que é os ares condicionados e com aquilo que tu acabaste de dizer. Ou seja, nós sabemos essa teoria toda, que significa isso mesmo, que é, imagina, se o corpo está a expandir e de repente vai para um sítio muito frio, ele vai recolher, vai contrair outra vez. Porquê? Porque se nós ficarmos frios, é como um morto, não é? O morto fica gelado, não é? Não há vida, não há calor. Portanto, o que significa que o nosso corpo sabe e tem que se defender. E ele é super inteligente. Portanto, o facto de nós estarmos a fazer estes estímulos
ao corpo, significa que ele vai, o sistema imunitário, posso dizer assim, isto é o palavreado ocidental, vai ter que entrar em alerta para dizer assim, atenção, atenção, temos que nos pôr em alerta, recolher, inibir, contrair, porque não podemos perder mais calor, porque senão vamos ficar muito gelados, não é? E isto adoece. Pronto, e é assim que a filosofia funciona, por isso é que temos que ter muito cuidado e às vezes eu uso um main sharp para ir a estes supermercados super gelados. Sim, eu também tenho. Sim. Que é para conseguir não ter esta... não ser tão chocante, não é? Sim. Mas tira-me aqui uma questão que é, esclarece-nos. É essa transição do corpo, mas se tu, na alimentação, agora voltando um bocadinho à parte mais prática, não é? Se tivermos uma alimentação mais consciente ou mais de acordo com esta yin e yang, ou seja, este frio-quente, de alguma forma estamos aqui um bocadinho a reforçar, não é? Ou seja, a fazer com que o corpo não entre tão em choque. Pronto, então é o que faz realmente a macrobiótica. Há quem diga, os macrobióticos puros, que fazem mesmo a macrobiótica só, eles, o que eu ouço dizer, ou que eu ouvi no curso que tirei, portanto, foram 3 anos mais 1 ano de diagnóstico, é que precisamente os macrobióticos não sentem nem o frio nem o calor. Porquê? Porque eles se alimentam com alimentos que vão no verão, imagina, porque eu estou a falar em extremos de temperaturas. Portanto, no verão alimentam-se de uma forma mais yin, não é? Mais refrescante, mais fria, e no inverno de uma forma mais yang, que é fogo, vamos dar calor ao corpo. E eu posso dar aqui outro exemplo, que é o dos abacates. Portanto, comer abacates no inverno, que é um fruto altamente tropical, frio, realmente, para um clima tropical, vai arrefecer o corpo no inverno. Portanto, ele é um super alimento e é o que a medicina ocidental nos diz, que tem características muito interessantes. E é um facto, é uma verdade. Mas, na visão oriental... e eu às vezes até digo assim, olha, se não acreditar, experimente, não é? Eu tento perceber o seu corpo. Se andarmos a comer o abacate nesta estação, há uma tendência maior realmente para haver mais mucos, mais ranhos, mais... Porquê? Porque o abacate realmente vai ter um efeito no nosso corpo de arrefecimento e o corpo vai ter que... lá está a fazer o reverso. Ou seja, a alimentação macrobiótica, o que ela faz é estar a prevenir o ano inteiro. Exatamente. Acho que é um bocadinho, é essa a ideia que eu tenho, não é? Da prevenção. Mas só para quem nos está a ouvir, se calhar com exemplos mais práticos que é. Então vamos pôr aqui um exemplo. Está imenso calor. Ok, então, está imenso calor. Pergunta... o que é que eu como? O que é que eu como? Ou seja, eu acredito que se já está imenso calor, se calhar, estou aqui a pensar numa feijoada, se calhar não é o mais indicado, porque é quente com quente. Será um bocadinho esse o tipo de raciocínio? Olha, no fundo, aquilo que eu acho, o que eu costumo dizer para que as pessoas não sintam que é muito difícil e que é impossível fazer macrobiótica, é olhar para a natureza, porque ela dá-nos tudo, tudo. Imagina, o cereal, pronto, eu também me esqueci aqui de dizer, mas já agora aproveito fazer um parêntese. A macrobiótica tem na base da sua alimentação os cereais integrais, pronto. Certo. E se olharmos para a natureza, pronto, os cereais seria a base da nossa alimentação. E ela não exclui nem carne, nem peixe, que isto às vezes há aqui... algum tabu, está bem? Ela não exclui, simplesmente a base e aquilo que é a base do prato, imaginem, em grande quantidade, é o cereal da estação. O que é que nos dá o verão? O milho, está bem? A polenta. Portanto, uma boa refeição implica isso agora, neste momento. É tudo aquilo que a natureza nos dá. E olha para a fruta, não é, Rita? Sim, eu não preciso não é? Claro. de responder. O que é que a gente vê? Não é? Vê melancias, vê melão. E porquê é que será que é tudo assim tão refrescante e cheio de água?
Porquê? Porque nós vamos ter que nos hidratar. É agora que vem o tomate, é agora que vem a alface, não é? E as bananas? As bananas, se calhar. Pois olha, isto tem sido um estudo constante na minha vida. Portanto, eu nem sempre sei responder a tudo. Portanto, eu penso que a banana também era um fruto tropical da América do Sul. Sei que veio, por exemplo, para Portugal já há muito tempo e que na Madeira, na Madeira é que há a bananinha que é muito mais pequenina, já viste? Ela nem cresce tanto. Sim, é mais young, portanto é mais pequenina, que isto é aqui o tal filosofia. E se calhar é essas bananinhas que a gente deveria comer aqui. A banana, sendo um fruto tropical, deve ser comida no verão. Não é? No entanto, eu penso muito sobre o exemplo da banana, porque depois ao mesmo tempo a banana quando tu comes não é um melão, não é uma melancia, ou seja, não tem aquela água, até é uma coisa consistente, não é? Ou seja, é uma coisa que eu associo sempre ao calor no sentido em que é uma coisa quente, então às vezes penso assim, no verão, será que a banana é o melhor fruto, é o fruto mais indicado? Entendes? Porque não é uma cereja, não é um morango. Sim, não... imagina, na macrobiótica não há a banana, não há o abacate. Ok. Por sua vez, isto é medicina oriental, portanto, nós, como vivemos no Ocidente, depois temos que adaptar as nossas vivências, as nossas culturas. Portanto, isto não é aqui um padrão fixo, que é uma coisa que eu acho interessante. É uma medicina oriental que temos que adaptar ao nosso clima. E nós temos aqui, falamos muito da dieta mediterrânica, também, que é uma dieta riquíssima. E eu não sou nutricionista, atenção, embora tenha muita curiosidade sobre muita coisa. E o que eu tenho a dizer é que dentro daquilo que há, imagina, em Portugal, no Algarve, em Tavira, é o que deveríamos consumir. Tá bem? E testar, não é? Eu vou dar este exemplo que também pode ser do sal. Portanto, nós vivemos numa costa, nós somos, ou seja, se esta encosta nos dá o sal, é este sal da encosta que nós devemos de utilizar. Ou que o sal dos Himalaias. Pronto, e agora vou buscar esse sal dos Himalaias. Eu não estou a dizer que o sal das Himalaias ou o sal rosa é mau, não é isso. O sal dos Himalaias está numa zona do planeta para as pessoas que estão nos Himalaias. Portanto, é riquíssimo, é uma série de coisas que nós conseguimos cientificamente provar, mas se calhar, será que ela é mesmo necessário para a nossa saúde aqui em Tavira? Sim, ou quando será que temos é necessário... o flor de sal aqui ao lado, Exatamente, não é? Portanto, eu acho que a natureza nos dá o sal que nós devemos de consumir e que está aqui ao lado, como tu disseste, Sim. que está aqui na terra. Portanto, e as bananas? Rita, eu não te vou responder se deves ou não deves comer bananas, porque eu acho que, pronto, é como tudo na vida, mas é criar aqui um meio termo daquilo que a natureza nos dá neste momento e que está à disposição, que a terra nos dá, não é? E olhar para ela e perceber, ok, se calhar é isto que eu preciso agora, neste momento, porque a banana, lá está, mais uma vez, tem nutrientes super riquíssimos, calorias, e acho que é benéfico para algumas pessoas, mas de facto, para dizer que a medicina oriental não vê a banana como um fruto exemplar, pronto. Sim, aqui o que eu acho mais interessante é sempre esta ideia de que sempre que alguém fala numa... eu não sou vegetariana, mas nestas categoririas da nutrição, da alimentação, não é? Porque eu acho que ainda há muito preconceito sobre isto. E o que eu acho mais interessante, eu não sei muito pouco, ou seja, por isso é que eu te convidei, obviamente, porque eu e muitas pessoas, eu acho que é importante aqui um bocadinho quebrar o gelo, que é o conceito da macrobiótica não é rígido, não é fechado. Porque eu acho que eu já ouvi tantas coisas como se fosse vegetarianos, é como se fosse uma seita, uma coisa... Exatamente, não podemos comer nada de carne, não tem então, nada a olha, ver, não é? Obrigada, porque as tuas perguntas são mesmo em contra aquilo que eu quero deixar na minha mensagem. Olha, eu estou a aprender e é uma aprendizagem constante, portanto eu olho para a natureza para percebê-la e para ver se aquilo é necessário para mim, para este corpo, neste momento, nesta estação, nesta altura do dia, sentir as minhas emoções, se eu dormir bem, o que é que eu preciso, pronto. Eu ainda estou a aprender, eu também não sei, mas a macrobiótica, e por isso é que ela me fascina, está bem, esta filosofia, é o caminho do meio. E o caminho do meio é esse,
procurar não estar nem o extremo yin, nem o extremo yang, estás a ver? Sim. Não é bom estar num calor arrasador, não é bom sofrer de um frio terrível. Ou seja, não entrarmos nos fundamentalismos. Exatamente, não é? portanto, até na abordagem. Portanto, há aqui um caminho do meio e a alimentação é essa. O cereal integral é o alimento mais, ou que se enquadra aqui mais se houvesse uma escala, para explicar melhor, entre o yin e o yang, que são os opostos, não é? O cereal, por exemplo, é um alimento que está neutro. Portanto, como se fizesse a ponte, não é? Entre um e outro. E agora vou-te dizer, e então o que é que isto tem a ver com a saúde mental? Tudo, porque o nosso intestino e o nosso sistema aparelho digestivo vai absorver aqueles nutrientes, está bem? Que são energeticamente neutros, portanto imagina assim, que é assim que eu pelo menos imagino, que é ao alimentar-me de uma forma mais neutra e equilibrada dentro das estações, não é? Onde, se calhar quando estiver muito calor, eu tenho alimentos mais frescos e quando estiver muito frio, tenho alimentos mais fogo, não é? Como o forno e coisas assim, que são quentes, porque até a culinária aqui faz esta diferença na forma de cozinhar, é ter este balanço, não é? E andar no meio. Se andarmos no meio, as nossas emoções também não andam... ou a nossa capacidade emocional não anda tão desconcertada, não é? E a saúde mental é melhor, temos mais vitalidade, mais energia, acordamos mais bem dispostos para a vida, e é isto que faz, no fundo, esta alimentação mais neutra, percebes? Pegando em alimentos mais neutros e equilibrados. Sim, e eu acho que tu certamente já ouviste falar, não é? Mas eu vou partilhar aqui um médico que eu acho que ele está a fazer um trabalho espetacular nesta área, a falar sobre os intestinos, a importância do intestino, da alimentação, de como isto influencia, como tu bem estás a dizer, as nossas emoções, que é o Dr. Pinto Coelho, que... Eu acho que eu sempre que penso neste exemplo, é aquele médico em que ele é médico de medicina convencional, mas depois tem esta visão holística e faz um trabalho espetacular nas redes sociais. Convido-vos a procurá-lo, a pesquisá-lo, e faz sempre imensos vídeos a explicar o porquê que devemos consumir isto, ou a necessidade às vezes de fazer limpezas ao intestino, para a importância dos jejuns também, enfim. Ou seja, é um médico com uma visão ocidental, mas que já consegue ver para além daquilo que é a medicina, sim, e enquadrar e podem a mente e o corpo. Eu até não vos garanto, mas eu acho que ele até tem, não sei se é da autoria da clínica dele, um podcast que podem encontrar só falar sobre estes temas. E eu acho que é maravilhoso porque nós às vezes pensamos sempre nestes temas, voltamos ao mesmo, não é? De algo mais alternativo, que é complementar, obviamente, mas não, ele é um médico de medicina convencional que está constantemente a explicar o tema da probiótica, pré-biótica, enfim, todos os termos que eu não estou tão familiarizada, mas que eu bebo muito dele. E ele está constantemente a explicar isso, e a verdade é que é assim, é o que tu estás a dizer, não é? O tema das emoções, aliás, a palavra emoção, a origem do latim é emoveu, que significa que as emoções estão sempre em movimento, ou seja, eu agora estou feliz, mas daqui a pouco posso estar mais triste e no final do dia posso estar com raiva, ou seja, estamos sempre em movimento. Mas isso é normal, lá está. Sim, isso é normal. E agora até, desculpa Rita, e é normal e temos que usufruir das emoções. Quando uma emoção padona excessivamente, aí é que pode, não é? Sim, a sim. raiva, não é? Aí é que pode realmente ser lesivo para alguma coisa no corpo, a mostrar um desequilíbrio. Sim, neste caso a raiva, pelo menos na reflexologia, na acupuntura, portanto está tudo aqui um bocadinho ligado, não é? Ou seja, cada emoção está associada a um órgão. E isso é que eu acho que, bem, eu sou fascinada por este tema, não é? Porque, só para vos dar um exemplo, se nós temos muita raiva, ou seja, talvez porque também nos faltem nutrientes que nos ajudem um bocadinho a libertar, porque raiva é fogo,
não é? O elemento fogo, é aquela, penso eu, é aquela libertação mais, não é? Olha, quente. eu não sei porque acredito que as medicinas tradicionais, lá está a chinesa, a japonesa, a indiana, pronto, aqui na filosofia macrobiótica nós temos eles incluem 5 estações. Pronto, e por exemplo, o fígado é a energia árvore, que é a energia da primavera. Pronto, e o fígado e a vesícula, que é a energia da primavera e lá está quando começa a expansão. E é interessante porque antigamente, e alguns povos ainda fazem isso, que são os muçulmanos, há uma altura da quaresma onde eles fazem o jejum. Sim. Não é? Portanto, aquilo que eu aprendo e tenho aprendido com a filosofia macrobiótica é que realmente o jejum é bom, mas, por exemplo, ele é aconselhado a fazer nas meias estações. Principalmente na estação do fígado, que neste caso é a primavera, que é a energia árvore, que é onde realmente está a acontecer aqui uma força ascendente, está bem? E onde o fígado precisa dessa libertação para depois se enquadrar no resto das estações. Eu sei que algumas pessoas têm alguma tendência de fazer noutras estações, mas lá está. Olhando para a ordem da natureza e olhando para a energia do órgão, o ideal é fazer o jejum sempre na estação da primavera. Se bem que o tema do jejum também é outro tema, porque inclusive este médico que eu partilhei, que é o Dr. Pinto Coelho, ele até explica que muitas vezes nem todas as pessoas devem fazer jejum. Ou seja, não vamos aqui dizer toda a gente tem que fazer jejum. Não, atenção, primeiro é preciso um diagnóstico, porque cada corpo é um corpo, não é? E não vamos aqui generalizar, que eu acho que também é importante perceber isto, não é? Há muitas vantagens em fazer jejum, mas nem todas as pessoas podem fazer jejum. Isto é o que ele explica, e eu concordo, é como as dietas. Nem todas as dietas valem para todas as pessoas, certo? E eu acho que às vezes nós percebemos até a teoria e o conceito, mas depois na prática temos que saber ver o meu corpo. Não sabemos, pedimos ajuda, como é óbvio, não é? Será que eu posso fazer? Se calhar até posso, mas menos horas, não é? Porque há vários tipos de jejum. Sim, aqui na filosofia macrobiótica, portanto, há o próprio diagnóstico é feito através da constituição da pessoa. Portanto, imaginem, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa alta, que tem quase 1,80 m, magra. Portanto, imaginem as árvores lá fora. Eu seria um grande árvore estreita e esguia, não é? Portanto, a minha raiz e as minhas nutrições vão ser diferentes devido à minha constituição. Eu vou precisar de mais características diferentes do que uma pessoa de constituição mais baixa, mais larga, mais quadrada. Portanto, isto é a constituição. E depois temos a própria condição da pessoa, que tem a ver com a condição de saúde. Portanto, todo o diagnóstico, neste caso desta filosofia, é feito assim, através da constituição e da condição de saúde daquela pessoa. Tanto que até se pode, através da face e do rosto da pessoa, perceber quais são os órgãos mais debilitados e até o elemento a qual ele corresponde, que se tem que melhorar ou equilibrar. Pronto, isto é muito interessante, desse facto. Em relação ao jejum e aquilo que estás a dizer, e já agora aproveito o meu exemplo, eu, por ter esta constituição, para mim não é benéfico fazer os jejuns que muitas pessoas às vezes aconselham por aí, porque efetivamente, agora numa visão ocidental, eu tenho um metabolismo muito rápido, portanto sou uma árvore muito alta, e isto não vai ser, por exemplo, benéfico para mim. Eu terei que encaixar e fazer um jejum se calhar mais curto, imagina, basta aquelas 12 horas à noite, que também é um jejum, não é? Para comer de manhã, mais tarde um bocadinho, e claro, o que eu vou comer aí depois também é muito importante, e tem que ser adaptável à minha árvore, né? À minha constituição, que sou longa, sou comprida, não é?
Pronto, isto Ou seja, é muito interessante. É tudo personalizado. Muito personalizado. Portanto, isto não é igual para todos. Olha, já estamos aqui a terminar. Eu já sabia que isto, pronto, podiam ser vários podcasts, várias entrevistas. Paula, já que tu estás neste tema, diz-nos um bocadinho. Onde é que, se as pessoas tiverem mais curiosidade sobre este tema, onde é que elas te podem encontrar? Certamente, se calhar, vão querer saber se tu fazes workshops, macrobiótica ou sobre este tema. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, nas redes tenho sociais? uma página nas redes sociais que podem ver, é só escrever Ser Amor Integral, portanto tem lá um logotipo e podem ver nas características que está lá a filosofia macrobiótica, entre outras coisas que eu faço que tu disseste, como um polvo. Eu ambiciono fazer workshops, inclusive são workshops feitos por estações, lá está, para percebermos e tomarmos mais consciência, porque acho que isto é importante, não é só chegar ali e aprender, esta é a receita, é assim, vou fazê-la assim, é tomar mais consciência de como é que eu cozinho no verão e como é que eu cozinho no inverno, está bem, porque isto é diferente, não é? No verão, se calhar os alimentos têm que ir mais cozinhados de uma forma, com menos fogo, e outros com mais fogo no verão para nos dar o calor, portanto, que é o que eu vou dar o exemplo do arroz integral, que é aqui a base da macrobiótica. Ela no verão é cozinhado numa panela de ferro para nos nutrir mais e dar-nos mais ferro e energia. No inverno, por exemplo, é na panela de pressão. E isto também é importante, não é só eu pegar numa receita e fazê-la porque me apetece e porque eu vi, olha, isto é bom. Não, é enquadrar na alimentação também a culinária, a confecção. Portanto, isto é tudo uma filosofia muito interessante. Eu espero fazer isso. Eu realmente tenho já tudo preparado, até as próprias receitas, o espaço, e realmente, se calhar, este podcast está a dar ainda mais impulso a que isto aconteça. Portanto, para breve, eu espero arranjar aqui um fim de semana e começar com a estação do fogo. Portanto, sejam atentos à minha página Ser Amor Integral no Instagram. Ótimo, ficamos todos à espera. E para terminar, se tu pudesses escolher numa só palavra, ou seja, quando tu pensas na macrobiótica, se tu pudesses escolher uma só palavra para descrever este tema, ou sentir, qual seria a palavra? Olha, aquela que eu já disse há pouco, neutralidade. É o caminho do meio, o caminho mais neutro da vida. E é aquele que é mais prazeroso. O equilíbrio. Exatamente. Homeostasia, equilíbrio, há tantas palavras. Sim, neutralidade. Ok, então, ficamos com a neutralidade. Paulo, foi um prazer. Esperamos brevemente esses workshops. Eu acho que fazem todo o sentido, porque cada vez há mais procura e necessidade. Sobretudo, voltando um bocadinho ao início, não é? O tema da energia, não é? Eu sinto muito isso, às vezes, eu e pessoas com quem eu trabalho, que é, acordei, já estou cansada, mas porquê? Se dormir X horas, etc, etc, e às vezes não conseguem perceber a origem. E não é que resolva tudo, mas é uma das ferramentas. Olha, há estratégias no macrobiótica nesse aspecto muito boas para o pequeno almoço. Pois, eu tenho que partilhar, sim. Sim, pronto, então aguardamos os teus workshops. Pronto, quanto a mim, muito obrigada por terem assistido a este podcast e ouvimos-nos brevemente. Obrigada, beijinhos. Obrigada. Bem-vindos ao programa Era Uma Vez a Saúde. Eu sou a Rita Branquinho e neste podcast vamos falar sobre saúde mental através do olhar das terapias, assim como a saúde no mundo corporativo. Quinzenalmente, às quintas e domingos, após as 19 horas, na Rádio Gilão.